A graça e a paz, bom dia, boa noite ou boa tarde, não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é André de Sá, nós estamos de volta com mais um vídeo e nesse vídeo iremos tratar a parte 2 de Armínio, iremos tratar justamente da sua cronologia, a cronologia das suas obras. Lógico que teremos muito mais assuntos e quero que você continue nos acompanhando nesses vídeos em que estaremos divulgando a teologia arminiana. Muito bem, estamos de volta agora. Nós vamos tratar nesse vídeo justamente sobre a ordem em que aconteceu, em que Armínio, tanto os seus estudos, vamos falar de onde ele estudou, e vamos tratar dos assuntos concernentes aos seus, digamos assim, as suas obras, a cronologia específica de cada obra sua, que nós iremos tratar, ou melhor, das mais importantes, que se formos tratar de todas as obras, o vídeo vai ficar muito extenso, então eu quero aqui fazer um resumão das melhores obras de Armínio e a sua cronologia, desde que ele entrou na sua vida acadêmica, digamos assim, né? Então, para nós começarmos, nós vamos aí, você vai acompanhando, como sempre, nos nossos slides preparados para você, com muito amor e muito carinho. E eu peço que você dê um like aí, também curta, compartilhe, comente, fique nos acompanhando, dê uma força aí para esse canal, porque nós é um canal que não tem interesse nenhum a não ser de divulgação teológica. Vamos tratar outros temas também, certo? Esse tema é um tema muito interessante, que é sobre a cronologia das obras de Armínio, e nós vamos ver a primeira parte do nascimento à primeira formação, né? Como já foi dito, e nós tratamos no primeiro vídeo, acerca do nascimento de Armínio e as suas controvérsias de nascimento, mas a data oficial é 1560, lá na cidade de Alterwater, eu consegui agora a pronúncia em holandês, né? E em 1574 ele se matriculou em Marburgo. Por que eu peguei logo Marburgo? Porque até 1574 ele tinha, como eu informei no outro vídeo, um tutor chamado Teodoro Emílio, que deu os primeiros ensinamentos dele, tanto na parte acadêmica de forma geral. E Marburgo é importante porque quando o primeiro tutor dele faleceu, esse outro tutor que apareceu para ele, Utrecht, que é a cidade onde ele estava morando com o Emílio, esse segundo tutor pegou e levou para essa cidade alemã, Marburgo, em 74. Só quando ele chegou em 74, lá em Marburgo, que se matriculou, no ano de 75, ele teve a notícia da grande tragédia em sua cidade, e ele volta para a Holanda. Quando chega na Holanda, vê toda a cidade destruída e a sua família também morta. Daí, então, ele volta a pé para Marburgo, na Alemanha, e não fica lá muito tempo, porque tem notícia de que lá em Leiden, na Holanda, depois da tragédia, abre a Universidade em Leiden. E aí ele volta em 76 e se matricula em Leiden, né? Em 1576 tem a sua matrícula na Universidade de Leiden. Da formação até a ida para Genebra. Vamos ver agora. Em 1581 ele finalmente se forma, com horror, aos 20 anos, em teologia, como também estudou as línguas originais, hebraico, estudou arte, estudou raciocínio lógico, e outras matérias afins e outros cursos complementares. Em Genebra, ele não passa muito tempo. Por quê? Porque lá em Genebra, ele tem muitos conflitos. Em 1582, ele se matricula em Genebra. Quem custeou isso foi os burgos-mestres. Como nós já tratamos essa questão dos burgos-mestres, que eram pessoas
tipo vereadores e etc., mas não é bem essa função, porque o vereador, hoje em dia, ele só administra politicamente a cidade. Esses burgomestres administravam economicamente, política e também religiosa. E esses burgomestres de Rotterdam, onde ele estava estudando, financiaram esse estudo dele em Genebra, tendo em vista que quando ele se formou, ele era muito jovem para o pastorado. Né? Lá em Genebra, ele não fica muito tempo por causa de alguns conflitos, até de ideias, e ele vai para Basileia. Indo para Basileia, ele defende uma tese ramista. Petrus Ramos era um pensador, filósofo e também teólogo, que era contrário a Beza, muitas ideias de Beza, inclusive a forma aristotélica que Beza fazia a metodologia, né, da sistematização da teologia calvinista, e ele adota um novo método, e Armínio já tinha uma admiração por Petrus Ramos. Chegando na Basileia, ele vai e defende uma tese defendendo Petrus Ramos, e nessa tese a Universidade de Basileia lhe oferece um título de doutor, só que, por ser muito novo também, ele não aceita esse título. Ele usa uma frase dizendo que a sua idade iria desqualificar o título de doutor, o que é bem interessante. De volta, aí depois da Basileia, ele passa um ano, ele volta para Genebra e conclui seu curso. Nesse intervalo também ele tem uma ida à Itália, mas não é algo tão importante, até porque essa ida que ele vai à Itália, depois começam a acusá-lo de ser amigos dos católicos lá na Holanda, mas isso não é tão importante para o nosso estudo de hoje. Depois podemos até fazer um vídeo em relação a esse assunto. Em 1584, ele retorna a Genebra. Em 1587, ele conclui o curso em Genebra, e nesse mesmo ano ele se apresenta em Roterdã, ou melhor, Amsterdã, perdão, para se apresentar ao serviço pastoral. Vamos ver agora o seu pastorado em Amsterdã. Em 1588, ele é ordenado a pastor lá em Amsterdã, sem nenhuma objeção. Em 1589, ele defende, ele é escrito, melhor dizer, um panfleto, um livreto de alguns ministros de Delfos, uma cidade que tem lá. Esses ministros, eles estavam combatendo um humanista, né, que estava sendo muito popular naquela região, mas que estava causando muitos transtornos. Esse humanista, ele era um crítico ferrenho ao método de Beza, né? E por isso ele estava sofrendo muito, ele estava causando muitos transtornos, e esses ministros fizeram um panfleto refutando, só que não usaram o método mais radical do calvinismo para refutar. Em 1589 ainda, esse panfleto chega na mão de Armínio, e Armínio, para ele reforçar essa refutação, quando ele analisa, ele nem usa o método de Beza, e ele já não concordava do calvinismo radical, nem também usa o método dos ministros de Delfos. Também ele não apoia esse humanista, que algumas pessoas até o acusam de defender esse teólogo humanista, mas ele não defende também as suas ideias. Ele lança uma nova base de ideias em relação à refutação desses assuntos que estavam sendo propagados, como livre-arbítrio, predestinação, pecado original e outros assuntos mais. Em 1591 a 1593, Armínio escreve a Grinaus. Grinaus era um professor e amigo que Armínio construiu lá em Basileia. E ele escreve algumas cartas e é respondido também. E nessas cartas o conteúdo é justamente esse: livre-arbítrio e também pecado original e predestinação. Né?
Em 1596 a 1597, ele se corresponde com Jânius. Antes disso, em 1596, ele escreve, já como pastor de Amsterdã, o seu comentário de Romanos, onde ele trata justamente da questão da predestinação e não adota o método de Beza, o radical de Beza, e nem tampouco dos moderados. Ele tem uma impressão, uma exegese muito própria de Romanos 9. Em 1596 a 1597, ele se corresponde com Jânius, que é justamente sobre esses assuntos. É uma correspondência muito vasta, que renderam 250 páginas, foram publicadas logicamente depois, quase todas as obras de Armínio, ou todas elas, foram publicadas depois de sua morte, sabemos disso, mas para a gente ter uma ideia de como começou o pensamento da teologia sistemática de Armínio. Em 1599, ele faz uma análise do panfleto de Penck. Penck era um teólogo que escreveu um livreto respondendo a um outro material de um outro teólogo inglês por nome de Barrow. Ele responde justamente porque Barrow ele tecia críticas ao calvinismo radical de Beza. Então, esse Penck ele escreve justamente sobre a predestinação, fazendo essa refutação de Barrow. Armínio, quando recebe esse material, ele fica muito impressionado, né, porque ele gostava da escrita dele, mas se decepciona assim, começa a ler, quando não concorda com alguns artigos, com a maioria dos artigos de Penck, e aí ele começa uma série de debates refutando Penck, que não responde, porque só vai receber todo esse material em 1602, quando ele já tem falecido. Na verdade, ele não recebe, chegou até ele, até nas localidades onde ele morava. Em 1603, Armínio é indicado para ser professor. Em 1603, ele recebe o título de doutor em Leiden, aí ele já passa para uma nova fase, que é justamente a fase na universidade, onde ele é professor e também reitor, e também doutor, né? Ele começa a trabalhar justamente como professor nessa universidade. Em 1604, ele escreve várias teses sobre a predestinação, já na faculdade. Ele sai de Amsterdã e vai morar em Leiden, ele se transfere com toda a sua família, e lá em Leiden ele tece as teses da predestinação, né? Em 1605, ele se torna reitor da Universidade de Leiden. Espero que vocês não estejam falando muito rápido, para você acompanhar bem o raciocínio e não ficar sombra de dúvidas. Em 1605, Armínio emite as novas respostas. Essas novas respostas justamente da sua, digamos assim, tese de doutorado, quando ele aceita, ou melhor, quando ele aceita ser reitor da sua reitoria, que eram algumas perguntas que o comissionário da universidade faz a ele, e ele responde essas 9 perguntas, que também depois foi publicado como base da sua teologia. Em 1605, há uma continuação desses debates, eram debates públicos que a universidade fazia com alunos, professores, ministros, pessoas que tinham envolvidas na teologia, né? Como vemos, além da teologia ser muito presente na vida das pessoas no século XVI, também existia muitas, digamos assim, visões teológicas, né? Que não era apenas o calvinismo como hegemonia. Existia várias visões, existia uma certa predominância ou destaque do calvinismo em Genebra, porque era uma instituição muito reconhecida, mas em diversos lugares tinham muitos teólogos muito bons também, que teciam outros tipos de tese, que trabalhavam de outras formas muito interessantes. E em 1608, antes de 1608, 1607, há uma trégua nesses debates por causa do Sínodo Nacional, onde, por sinal, nesse sínodo, Armínio se tornou secretário desse sínodo. Trabalhou com ele trabalhou em 2 sínodos antes de ter o sínodo de Dort, né? E em 1608, ele defende a tese, ou melhor, ele vai até os Estados Unidos, nacionais da Holanda, e lá, perante todos os Estados nacionais
também o da Frísia, Basileia e outros países junto, ele formula a sua declaração de sentimentos, que podemos dizer assim que é um resumo do seu pensamento em relação à predestinação, livre-arbítrio, pecado original, a segurança da salvação, também das questões de eleição e várias questões que abrangia que na época eram muito controversas e existia muito debate. Só fazendo um adendo, isso aqui foi bem rápido, um vídeo rápido, mas já estamos já concluindo. Eu quero fazer esse adendo antes de concluir, né? Que apesar de Armínio jamais ter publicado a refutação desejada dos anabatistas, ele realmente apresentou uma tese contra anabatistas no curso das disputas públicas agendadas em Leyde. A data foi de 15 de dezembro de 1607. Essa tese foi defendida por um aluno dele, né? E foi debatida nesses debates públicos. Esse caso dos anabatistas foi em 1589, aonde alguns teólogos, muitos calvinistas, acusam que Armínio era calvinista e quando foi refutar os anabatistas desenvolveu essa nova tese. Não há nenhuma prova documental, cabal, que Armínio fosse calvinista antes, né? De forma alguma. Depois até eu posso fazer um vídeo mais específico sobre essa questão, certo? E por último, aqui já é o último ano da vida de Jacó Armínio. Armínio seriamente doente, em fevereiro assinou uma trégua de 12 anos entre os debates e numa conferência em Haia, entre ele e Gomaro, que era o seu principal opositor, e que de diversas formas muito mesmo, digamos assim, desleal, agredia, atacava muito a sua moral, o acusava de que estava, digamos, juntos dos católicos para ter cada vez mais opositores contra eles, sabendo que a Holanda estava no processo separatista e que a Igreja Católica e a Espanha tinham uma aliança muito forte, então ele foi acusado muitas vezes de querer estar traindo, de ser amigo de Roma. Uma das coisas foi justamente por ele ter ido a Roma, conhecer Roma lá na cidade, e aí ele tem sobre si essa acusação, que foi em latim Gamarus, né, em nome normal Gamaro. Ele diversas vezes agrediu Armínio e que já estava muito doente, e deixa a conferência com enfermidade e falece em 19 de outubro de 1609. Aqui são as obras de forma cronológica, né, de Armínio. Essas são as referências que eu peguei. Você pode conferir nesses livros. Armínio, Estudo da Reforma Holandesa, de Karl Banks. Ele é um historiador muito bom de Armínio. Editora Reflexão, 2015, tradução de 1998. E as obras de Armínio, volume 1, 2 e 3, Deb, Millen, a Orton, Albur, né, editora, foi a CPAD que fez a edição. Né? Então, aqui nós estamos encerrando mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, peço que você curta, compartilhe, comente, esteja apoiando esse projeto, porque estamos nessa sequência trabalhando com o teólogo Jacó Armínio, mas depois iremos trabalhar outros temas, né, cristãos e teológicos. Espero que tenha gostado. Aqui, pastor André, né, da Igreja do Nazareno em Maceió. Agradeço a sua atenção, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.